Graça e paz, meus queridos. Vamos começar mais um estudo. Ontem nós fizemos o estudo de 1 Pedro, capítulo 1. Hoje vamos continuar em 1 Pedro, capítulo 2, onde Pedro vai nos falar sobre como devemos viver, como devemos ser pedras vivas. Ele vai falar um pouco sobre uma geração santa, uma geração eleita, uma geração escolhida. Ele vai falar um pouco de como manter a nossa fé em Cristo Jesus. Ele vai falar que nós devemos imitar os passos de Jesus. Amém? Se fica alguma dúvida para você, Pedro nos tira agora total dúvida. Por que e como imitar os passos de Jesus? Amém? Abre a tua Bíblia comigo. O primeiro versículo vai dizer assim: portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicências. Se você ler Gálatas capítulo 5, você vai ver que lá fala sobre os frutos da carne e sobre os frutos do Espírito Santo. Você precisa começar a entender e compreender quais são os frutos da carne e os frutos do Espírito. Se você quer andar segundo a carne, ande segundo a carne. Mas se você quer começar a andar segundo o Espírito, abandone os frutos da carne, abandone a existência da carne. Entenda uma coisa, você viver o teu modo natural é totalmente diferente de você viver o teu modo carnal, ok? O livro de Eclesiastes e o livro de Tiago que nós estudamos fala muito sobre inveja, ganância, estupidez, ignorância, coisas que a Bíblia condena porque Deus não aceita. Lembra do estudo de 1 Pedro? Sejais santos, pois Deus é santo. Sejais santo, pois o vosso Pai é santo. Meu querido, se você não assistiu a primeira aula de 1 Pedro, assista. É importante que você assista passo a passo, porque nós estamos lendo versículo por versículo, explicativa por explicativa. Não estamos simplesmente pegando um capítulo aleatório e simplesmente lendo ele porque nós queremos. É um estudo que a gente está tentando fazer com todo amor e carinho. Então, se você não assistiu 1 Pedro, capítulo 1, assista, ok? No versículo 2 e versículo 3 ele vai dizer assim: desejai o puro leite espiritual como criança recém-nascida, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação. Ou seja, ele está dizendo: desejai, buscai, procurai. Cara, na vida de um crente não existe, não tem como você falar que você é um crente de verdade se você não ora, não lê a palavra e não jejua. A nossa geração é uma geração fraca em oração, em jejum e palavra. Em teologia, história e estudo, ela é excepcional. Em conhecimento, ela é incrível. Mas em jejum, em oração, em revelação da palavra, ela é fraca. Esses dias eu vi um pastor comentando que um jovem virou para ele e falou para ele assim: ah, pastor, que bela pregação sobre jejum, hein? Eu até fiz jejum esses dias atrás aí. E o pastor: é mesmo, cara? É. Quando foi que você fez jejum? Ah, num dia que eu tive que tirar sangue. Não. Sem comentários, né, irmãos? Cara, para um crente é essencial. Principalmente você que tem uma vida ministerial. Jesus nos advertiu que algumas castas demoníacas só saem à base de jejum e oração. Muito jejum e muita oração. Algumas traduções, ali onde nós lemos crianças, como crianças, ele vai falar como bebês, algumas como meninos, certo? Então, como bebês recém-nascidos, os cristãos devem evitar contendas, se alimentar do leite sincero da palavra, mas da palavra de Deus sincera, ok? Do versículo 4 ao versículo 10, Jesus é chamado de pedra viva, pedra angular, para as nossas vidas. No versículo 4 vai dizer assim: achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Ou seja, a humanidade a rejeitou. Ele estava relatando, Pedro aqui nesse momento estava relatando a rejeição que levou Jesus até a cruz. Só que todas as vezes que Pedro prega, ele joga a rejeição nas costas daquele que está ouvindo.
Ou seja, como é eu e você que estamos ouvindo, ele está dizendo assim, cara, foram vocês que rejeitaram. Aquele dia da crucificação, várias pessoas rejeitaram. Mas ele mostra que, da mesma maneira que aquele povo rejeitou, nós também rejeitamos. Porque muitos de nós têm dificuldade de abrir mão de nossos pecados. Então, todas as vezes que Pedro prega, ele joga a rejeição nas costas de quem está ouvindo. Muitas vezes, aprovados por Deus, resulta em ser reprovados pelo homem. Você entende isso? Que algumas vezes, quando nós somos aprovados por Deus, provavelmente nós vamos ser reprovados pela humanidade. Você quer ver uma coisa legal? Nós somos evangélicos, nós somos cristãos. Fala que você não aceita o homossexualismo porque a palavra de Deus condena. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Fala que você não gosta do homossexualismo para você ver o que acontece. É capaz de você ir preso. Agradar a Deus, algumas vezes, é desagradar ao mundo. Que tipo de evangelho você é? No versículo 5 vai dizer assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos pedras vivas. Ele nos coloca, Pedro ali, se nós lemos o versículo 4, ele nos coloca como culpados da morte de Cristo, certo? Mas depois ele diz que fomos transformados pela morte e ressurreição de Cristo. Aonde não havia vida, aonde era uma pedra seca, sem sentido, sem propósito, sem objetividade, agora ele nos coloca como pedra viva para edificar o altar. Ou seja, você é a estrutura de um evangelho vivo, verdadeiro, que vai ecoar de geração em geração. É isso que ele está querendo nos advertir. No versículo 6, ele está dizendo assim, porquanto assim está registrado nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela depositar sua confiança jamais será envergonhado. Uma palavra de um pregador. Indiretamente, ele retorna a falar sobre Jesus. Ele deixa claro que se crer, não será confundido. Porque ele está dizendo assim, porquanto assim está escrito na Escritura. Ou seja, ele está narrando uma palavra de alguém que ministrou sobre Jesus Cristo. Ele pode estar citando Isaías, Elias, Davi, Moisés, tantos profetas. Você consegue compreender e entender isso? Então, ao mesmo tempo que ele está nos colocando como mortos, ele nos coloca como pedra viva, ele está dizendo assim, cara, vocês um dia vão narrar a história de alguém também. Um dia vocês também vão narrar a história de Jesus. Então vocês têm que ser pedra viva, verdadeira, uma história real em Cristo. Vocês têm que estar alicerçados. Uma coisa que eu gosto muito de perguntar para as pessoas é, quem é que você está escutando? Antes de você sair escutando qualquer ministração, qualquer pregação dessa pessoa, você está procurando olhar as cicatrizes que essa pessoa tem na pele dela? Porque, irmãos, Jesus está cheio de feridas nas mãos por nós. Então nós também temos que ter cicatrizes no nosso corpo, marcando a história de Cristo em nós. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? No versículo 7 e 8, ele vai dizer assim, assim, sendo para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, é Jesus Cristo, tornou-se a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aquele que não crê tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Olha só, também foram destinados. Tem pessoas que foram destinadas para vir com a palavra torta mesmo, com a palavra enganosa. Lembra que Jesus falou que, se possível, até os eleitos, até os escolhidos seriam enganados? Como é que eu vou ser enganado? Como é que eu tenho a chance de ser enganado se eu não prestar atenção nas Escrituras, se eu deixar só um momento de oba-oba? Eu estou no culto de campanha e recebi a promessa de vitória, por isso vigia, pelo amor de Deus.
Não é bem assim. Presta atenção. Quem crê, quem busca corretamente, se alicercia, se estrutura. Mas para muitos, a própria palavra vai ser uma pedra de tropeço, porque farão de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem temor, sem reverência. E pasme você, uma das coisas que eu mais tenho visto são pessoas pegando a palavra de uma forma errada, uma leitura errada, sabe? Irmãos, a gente tem que cuidar muito, 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 muito. Esses dias um pastor caiu, esses dias não, faz um tempo já, né? Um pastor caiu em adultério porque na hora de ler a palavra, leu, vai e adultera. Só que daí a pessoa achou, não, pastor, não é vai adulterar, é vai adulterar. Ele errou um acento, errou uma palavra e cometeu o pecado. Caiu em adultério. Pelo amor de Deus, você precisa conhecer as escrituras, você precisa jejuar, você precisa orar para se estruturar na presença de Deus. Você precisa estar forte, firme, fiel com Deus. No versículo 9, ele vai dizer assim, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós fomos escolhidos. Sacerdócio real é a mesma coisa que a função que apresenta caráter respeitável. Então, quando ele está dizendo assim, vós sois sacerdócio real, ele está querendo dizer assim, vocês são aqueles que apresentam caráter respeitável, nação santa, ou seja, propriedade exclusiva. Lembra do estudo de Tiago, onde a gente falou que o Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você? Pois bem, aí ele fala também proclamar, quer dizer, em algumas traduções é anuncieis, certo? Então, o propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito é para anunciar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. E mais uma vez nós refletimos, nós afirmamos e mais uma vez nós colocamos a visão que primeiro Deus faz em você, e depois Ele faz através de você e com você. Para você ser vaso, instrumento, usado e ungido do Senhor. No versículo 10, ele vai dizer assim, vós, sim, que antes não ereis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus, não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Este é facinho de entender, né? Nós não éramos eleitos, nós não éramos escolhidos, nós não éramos povo de Deus, nós não tínhamos recebido a misericórdia de Deus, mas agora nós somos povo de Deus, eleitos de Deus, e agora temos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque agora nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. No versículo 11 e 12, ele vai dizer assim, amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vós absterdes da paixão da carne que batalha contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao que observarem as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia em que receberam a sua revelação. Pedro está querendo basicamente nos ordenar, nos advertir que os crentes, que os filhos de Deus vivessem de modo honrado. Certas coisas levam tempo para ser mudadas em nossas vidas. Certas ações, certas atitudes, certos pecados. Mas quem vê você mudado consegue contemplar a glória de Deus na tua vida. Você precisa ter revelações de Deus na tua vida para você poder mudar verdadeiramente. Porque quando uma coisa revela quem você é, uma coisa revela Deus para você, isso começa a te moldar e te transformar por dentro. Isso começa
a trabalhar no teu coração de uma maneira totalmente diferente. Por isso, o apóstolo Pedro, ele está aqui nos advertindo, basicamente nos obrigando a ser pessoas de caráter honesto, pessoas irrepreensíveis. Entende isso? Uma das coisas que eu mais vejo hoje, uma das coisas que eu mais ouço falar hoje, é as pessoas falar, crente igual aquele ali, eu não quero ser não. Por quê? Porque os crentes hoje perderam o caráter, perderam a honra, o respeito verdadeiro que o nome de Jesus dá sobre a tua vida, sobre a minha vida. E é nisso que nós temos que vigiar e muito. É nesta batalha que nós temos que entrar. Se eu desonro o nome de Deus, se eu desonro a minha família cristã, se eu desonro o meu ministério, não devo fazer. Entende? Do versículo 13 ao versículo 17, o apóstolo exortou os seus leitores, exortou ao povo a serem submissos e respeitarem todo o decreto humano por amor a Deus. Ele ordenou que se submetessem à autoridade governamental e civil, portando-se como pessoas livres. Nós nos comportamos como pessoas livres, mas respeitamos e honramos as autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida. E aí ele fala sobre insensato. Os insensatos são os gentios mencionados lá no versículo 12. Vamos continuar aqui? No versículo 13 ele vai dizer assim, ó: por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como ao principal monarca. Uma coisa que nós temos que entender é assim, ó, o que é ligado na terra é ligado no céu. Se eu não sei respeitar a lei humana, você acha mesmo que eu vou saber respeitar a lei de Deus? Cara, quantas pessoas falam isso? E é mentira, não, sabe? Ah, não, eu não respeito o meu pastor, mas quando Deus manda eu respeito. Mentira, mentira. Hipocrisia pura. Deus constitui uma autoridade. Se você não respeita essa autoridade, esqueça. Você não vai respeitar nem a Deus. Escuta, olha só o que diz o versículo 14. Seja os governantes como por eles enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que o fazem bem. Aprender a respeitar as autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. Ela pode ser uma autoridade fora do tempo de Deus, mas sempre será de Deus. Uma coisa que você tem que entender, mas meu pastor me cobrou uma coisa, cobrou de maneira errada. Ou o prefeito, o presidente estão errando nisso. Escuta, eles são autoridades sobre nossas vidas porque foi Deus que instituiu a autoridade na vida deles. Se eles estão fora do tempo de Deus, é outros 500. Porque daí são nossas escolhas. Só que, se Deus constitui uma autoridade e nós não respeitamos, você pode ter certeza que Deus vai nos cobrar. Vai cobrar você, vai cobrar mim por não respeitar a autoridade que Ele colocou na terra. Mas aí eles erraram comigo e meu pai me corrigiu de maneira errada e minha mãe me corrigiu de maneira errada e não sei o que mais, o meu chefe não me dá valor e isso e aquilo presta atenção. Você pode até estar sendo cobrado injustamente. Da maneira que Deus te cobra rigidamente, também vai cobrar dos teus líderes, das tuas autoridades. Só que por ele ser uma autoridade, a responsabilidade, a cobrança é 2 vezes maior. Aprenda a dobrar o teu joelho e a orar pelas tuas autoridades, pelo teu patrão, pelo teu líder, pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua esposa, pelo teu marido, pelas pessoas que têm um título de autoridade sobre a tua vida. Ok? No versículo 15 vai dizer assim, porque a vontade de Deus é que praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Porque a vontade de Deus é que praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. O que é insensato mesmo? Aquele que faz as coisas louçadamente, sem temor, sem reverência, sem respeito. Com total ignorância. Pois é, quando você faz uma coisa bem, você cala a boca de um ignorante, você cala a boca de um insensato.
Só que na hora de você praticar o bem, o amor de Cristo Jesus, você age com mais ignorância que essa pessoa. A própria Bíblia nos ensina que quando nós convertemos os nossos amigos, quando nós convertemos uma pessoa de seus pecados, quando nós fazemos uma pessoa se arrepender dos seus pecados, fomos nós que colocamos uma brasa viva sobre a cabeça desta pessoa. Ou seja, você também tem autoridade e respeito, você também tem domínio e poder sobre algumas coisas. Só que você precisa aprender a controlar os seus sentimentos, a controlar quem você é, para você poder honrar este pequeno versículo que nós acabamos de ler. E com ele glorificar e exaltar o nome do Senhor através das tuas ações e atitudes, praticando o bem. No versículo 16, ele vai dizer assim, considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Aí eu te pergunto, porque você sabe que você é livre pela graça de Deus, você pode fazer o que você quiser? Sair brigando, pecando, cometendo injúria, falando mal do teu próximo, e isso e aquele outro? Filho, toda vez que você peca, você volta a ser escravo do pecado. E a Bíblia diz, ai daqueles que crucificarem Jesus novamente. Você entendeu essa? No versículo 17 ele vai dizer assim, tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Senhor. Em algumas traduções, honrai ao Rei, que é o nosso Deus. Entendeu? Tratai todas as pessoas com a devida reverência, com devido respeito. Fácil isso de entender, né? Fácil isso de compreender também. Você está dando respeito, reverência que a pessoa merece? Ah, mas é um ladrão. Tudo bem, mas é um teu próximo no amor de Jesus Cristo. Para de olhar o ladrão, para de olhar as ações e atitudes e começa a olhar quem essa pessoa é para Jesus Cristo, que é onde você tem que estar atento, ligado. Você consegue compreender isso? Do versículo 18 ao versículo 25, do versículo 18 ao versículo 25 do capítulo 2, o apóstolo Paulo ordenou que os servos se submetessem aos seus senhores, fazendo o bem, mesmo se sofressem injustamente. Este comportamento é aceitável a Deus. Quando isso acontece, os cristãos devem se lembrar do exemplo de Jesus, que sofreu injustamente ao se submeter à vontade divina. A expressão que ele usa, pelas suas feridas, traduzida em outras passagens como açoites, se refere à morte de Cristo, e não aos açoites que ele sofreu nas mãos dos soldados. Por meio da sua morte, os cristãos são curados espiritualmente. Você consegue entender isso? No versículo 19, ele vai dizer assim, pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Você reclama da injustiça que sofreu. Só que você tem que parar para avaliar se não é por amor a Cristo que você está sofrendo isso. Irmãos, uma vez eu ganhei a conta no emprego legal, porque eu era crente e pediram para mim, bota uma música lá. Eu peguei e botei um louvor. Nós somos imparcial, nós não temos religião, foi o que eu escutei. Mas engraçado que quando a empresa entrou em crise, com problema, vieram falar, vamos fazer um jejum, vamos levantar um clamor a Deus. Por quê? Porque tinha pessoas desviadas do caminho do Senhor. Como é que eu posso falar sem aparentar ser grosseiro? Pessoas que conheciam a palavra de Deus fazendo tudo de forma errada, achando que Deus ia tentar lhe ouvir. E quando Deus não ouviu, ficaram todos revoltados e bravos. Só que não querem andar no caminho certo do Senhor. E eu peguei e falei, tão errado. E querem achar ruim ainda? Aí falava assim, bota uma música lá, mas não bota louvor. Eu falei, não, se quiserem que eu bote, eu vou colocar louvor. Porque música que fala palavrão, música que fala besteira, isso eu não vou colocar não. Aí, para resumir a história, ganhei a conta porque não quis dar o braço a torcer. Então tem horas que você vai sofrer sofrimento, tem horas que você vai passar por injúrias, mas para ganhar almas para Jesus, para falar do amor de Jesus, para negar as vontades deste mundo. E é isso que você tem que entender e compreender.
Se você acha que está difícil agora, espera quando o anticristo voltar. Aí você vai ver o que é estreito mesmo. Reclama não que tem países que nem falar do amor de Jesus você pode. No versículo 19 vai dizer assim, ó. Pois é louvável que por causa da sua consciência. Qual é a consciência que você tem? Qual é a consciência que você tem para poder louvar a Deus em meias circunstâncias? Pegou? Versículo 20. Porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Aí você vai lá e pratica o mal. E porque você praticou esse mal, você foi pego no flagrante, e daí você sofre a consequência porque você fez o mal. Que vantagem tem nisso? Que glamour, que glória, que louvor, que vantagem tem nisso? Nenhuma, você está sofrendo por aquilo que você fez de errado. Mas quando você faz o bem, você demonstra amor, carinho, respeito, honestidade. Mesmo assim, sofre por isso. Isso é digno de louvor diante de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não se encurvaram. O louvor foi andar no fogo com Deus. Daniel não se encurvou. Foi jogado na cova dos leões. O louvor foi dormir com os leões e sair vivo. Assim como tantos outros. Irmãos, se você pesquisar, alguém um dia foi fazer o bem, levou tapa na cara, chute, soco, cuspe, o que você quiser. Mas no final, uma alma aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. E é isso que você tem que entender. O valor de uma alma é muito maior do que você pode imaginar. No versículo 21. Para essa obra fosse chamado, pois Cristo também sofreu por vós. Aí você fica reclamando de sofrer por amor a outras pessoas. Ai, ai. Sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais aos seus passos. Vocês foram chamados para essa luta. Vocês foram chamados para essa guerra. Siga os passos de Jesus, como diz no final ali, ó. Também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Foi Cristo que deixou o caminho para você imitar Ele. Ah, mas eu não sou igual a Jesus, mas você é imitador de Cristo. Cabeção. Pelo amor de Deus, pare de usar essa frase hipócrita. Acorda para a vida. Jesus mostrou o amor verdadeiro. Você também tem que mostrar o amor verdadeiro, por mais difícil que seja. No versículo 22 ele vai dizer assim, ó, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Cara, fácil esse versículo, né? Ele não cometeu pecado algum, é Jesus. Nem qualquer engano foi encontrado em sua boca, é Jesus. Versículo 23. Quando insultado, não revidava. Em algum momento você vê Jesus humilhando, falando mal de alguém, enquanto ele apanhava, levava guspe, chute, soco na cruz? Você não viu, né? Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Você viu Jesus ameaçando alguém? Lógico que não. Mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes, no caso nós fomos curados. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertido ao bom pastor e bispo de vossas almas. No versículo 23 ele está declarando bem claro que Jesus não falava nada, não brigava com ninguém, não insultava ninguém, mas ele falava, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Do versículo 24 e 25, Pedro declara o amor de Cristo por mim e por você. Ele declara o amor completo. Lembra que eu comentei? Pedro exortou os seus leitores, para quem a carta era direcionada, a amarem uns aos outros.
como pessoas que nasceram de novo por meio do Evangelho, a palavra de Deus que vive e permanece para todos sempre, em mim e em você, de uma maneira que nós somos transformados por Cristo. Amém? E aqui nós encerramos nosso estudo. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, não fique com vergonha. Quiser me chamar no privado, chame. Mas que Deus te abençoe poderosamente, te guarde cada dia, cada vez mais, e possa abençoar a tua vida com este estudo, levando tanto a mim quanto a vocês que estiverem escutando. E já agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, que concluíram o estudo de Eclesiastes, o estudo de Tiago, e agora está no estudo de Pedro. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus.